Oração e união. Estamos aqui com mais um programa da Juventude. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Esse programa é mais uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso líder de comunicações, pastor Paulo Roberto dos Santos, nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Licidônio, e o nosso líder da juventude aqui da sede, presbítero Bruno Beltrame. Hoje estamos fazendo algo um pouquinho diferente do que eu sou acostumada a fazer. E hoje é algo muito especial porque vai ser uma entrevista. Alguém quer, como se diz, quando alguém quer adivinhar quem é a pessoa, né? Eu vou dar só uma pista. Eu digo, é a irmã que sempre aparece. Eu não sei se é a mais xingada dos irmãos. Mas sempre está em alguns programas. Ela sempre está. Ela, né? Já tem 2 pistas aí. É uma mulher e sempre está nos programas. Então, hoje vai ser uma entrevista com essa pessoa. Já vai adivinhando, já pode colocar aí no chat quem é. Amém. E nosso tema de hoje O nosso tema de hoje é Juventude com Deus, a escolha certa. A escolha certa. Temos o nosso versículo que é: Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Salmo 71, versículo 5. Glória a Deus. Que bonito é quando a gente, desde jovem, já pode ter aquela experiência de ter uma confiança com Deus. Então já vamos a orar. E depois já vai passando aqui nossa irmã. Quem será? Vamos orar então. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar. Te pido, Señor Jesús, que tu presencia venga a llenar este día, Señor, que puedas usar a nuestra hermana, Señor, para hablar con nosotros, que puedas llenarla de tu Espíritu Santo a ella y a nosotros, Señor, y que puedas dar palabras de aliento, Señor, de ánimo, a aquel que está desanimado, a aquel que se encuentra abatido. En el nombre de Jesús, yo te ruego, toca en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que tú vengas operar a través de nuestra vida, Señor, que todo esto sea para gloria de tu nombre, que sea un testimonio para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estaremos presentando a nuestra hermana. Glória a Deus. Estamos aqui essa nossa irmã Valquíria, nossa entrevistada de hoje. E muito obrigada, irmã Valquíria. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Nasa. Paz do Senhor, irmã Evelyn. Paz do Senhor, irmã Lucimara, Tainê, a todos os nossos irmãos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu sinto uma alegria de poder conhecer um pouco mais a senhora. Sim. Eu acho que tem muita história para contar. Irmã Valquíria, para a gente começar, a irmã pode se apresentar, pode falar o seu nome. Sim, meu nome é Valquíria Pinheiro, tenho 36 anos e sirvo ao Senhor
desde tenra idade. Tive o privilégio de nascer num lar cristão e ser ensinada conforme as escrituras, mesmo que de forma assim bem distante do que hoje eu aprendo, mas foi uma forma de que hoje me fosse inculcado a palavra do Senhor e que me faz permanecer aqui até hoje, né? Porque a palavra de Deus é viva e foi semeada em boa terra logo quando eu era pequena. Então, isso é um primeiro milagre da minha vida, é ter nascido num lar cristão. Glória a Deus. Eu achei interessante porque o versículo que a gente preparou está combinando exatamente com o que a senhora falou. E a gente não conversou antes, né? Isso que é bom dos programas, é que o próprio Espírito vai colocando, né, no coração da gente. Disse assim, deve ser ministrado. O mesmo Salmos 71 continua dizendo no verso 17, disse assim: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Valquíria, qual é a sua função no dia de hoje na igreja? Bem, atualmente eu exerço o cargo de subgerente e também operadora, né, como os irmãos estão habituados. Como a irmã Nasa falou, eu acho que não propriamente xingada, mas chamada atenção, né, porque os meus erros, eles são públicos, todo mundo vê. Então, isso eu já estou acostumada, já compreendo e não me importo com isso, né, para mim é até engraçado. E nós estamos trabalhando aqui no estúdio, que faz parte do departamento de comunicação do nosso ministério. Já fazem 12 anos trabalhando aqui. Eu acho que eu sou ou a segunda ou terceira. A irmã Luane saiu, então provavelmente eu devo ser a segunda funcionária mais antiga aqui do ministério. Isso para mim é muito interessante, porque nós sabemos que o ministério recém completou maioridade, né? Então, estar aqui há tanto tempo me faz ter a percepção de que a gente faz parte dos fundamentos desse trabalho. Então, para mim, isso é uma grande vitória e uma herança de Deus para a minha vida, né? Glória a Deus. Irmã Evelyn, será que alguém adivinhou o nome no chat? Eu acho que não, porque faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Muitos meses mesmo, né? Tá. E a irmã tem outro trabalho, ademais do da igreja? Ou... digamos, como funcionária somente aqui no estúdio e nos outros departamentos como voluntária, assim, mas aí uma coisa, outra coisa. Mas as duas se fundem, né? Porque é tudo dentro da casa do Senhor, né? Sempre aqui, tudo para obra. E sempre ajudando, né? Tudo que me vem à mão, eu tenho forças para fazer, eu faço. E faço com alegria. E quando eu me sinto sobrecarregada, eu paro um pouquinho, depois volto, mas nunca paro de fazer algo para Deus. Isso é muito importante, até porque uma coisa é o trabalho técnico e outra coisa é o trabalho espiritual que tu faz. Então, nós temos que separar e equilibrar as coisas, né? Porque o trabalho técnico, ele não traz o mesmo benefício daquele trabalho espiritual, porque não gera aquela comunhão com Deus, aquele envolvimento, aquele engajamento com o reino. É um trabalho espiritual técnico também, claro que é, mas eu preciso exercer os outros dons e talentos que o Senhor me deu em outras atividades, né? Isso é muito importante para os levitas que trabalham na igreja, né? Equilibrar isso, gurias, não foi fácil durante esses anos. Muitas vezes a gente se envolve, por exemplo, quando eu trabalhava na Rede Mundial, foram 3 anos que eu não fui em retiros, e que eu não conseguia ter um descanso, não conseguia congregar quase, e logo após, assim, a gente veio aprendendo, né, a trabalhar e a servir a Deus como membro comum que serve ao Senhor sem trabalhar na igreja, né? Isso é muito importante. Eu vejo assim que acontece comigo também, que muitas vezes a gente dá muito, mas fica sem receber. Vai ficando vazio. É aquela síndrome de Asaf, né? Asaf passou por isso. Asaf servia a Deus, Asaf estava sempre no templo, mas chegou um momento que ele teve aquele questionamento, porque ele olhou para quem estava de fora, ele olhou para o ímpio, ele olhou a prosperidade do ímpio, né? Então, muitas vezes, a gente que está na casa do Senhor de forma tão ativa, a gente esquece que o Senhor é a nossa herança, que o que a gente está plantando aqui está plantando em nós mesmos, e que a gente tem que parar de olhar para fora, a gente tem que olhar para si, para o que Deus está fazendo, para onde nós estamos, o quão honroso é fazer algo para Deus. Então, essa questão, tu também é missionária, né? Então, tu deve ter passado por isso até com mais intensidade do que eu.
Mas isso é muito importante, né? Ter esse discernimento, essa consciência. Pedir o discernimento pro espírito para saber dosar, né? E isso, e ter uma vida espiritual sadia, né? Porque o revés espiritual é real, né? Principalmente para os trabalhadores aqui da sede, todos nós sabemos disso. Tem os canhões assim do inferno voltados para cá de uma forma diferente. Para quem é de congregação, eu já fui de congregação há alguns anos e sei bem do que eu estou falando. E então a gente, como sede, tem aquela responsabilidade de ser um membro bíblico, sabe? De levar a sério e de ser exemplo para os demais. E isso é muito importante. Mesmo tanto as pessoas que são do mundo, como as que são do nosso ministério, mas que estão em outras congregações, elas estão olhando para nós. Sim, sim, se fala muito isso na juventude, fiéis, né? Exato. E quando a gente de vai estar tão sair, próximo da liderança, né? Isso é importante. A gente tem que aproveitar isso e seguir. Os exemplos estão literalmente no nosso lado, passando por nós pelos corredores, né? Então, isso a gente tem que atentar e aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá nesse período de tempo que estamos servindo o Senhor assim de forma tão ativa. a nossa liderança, quando a gente vai sair, ela diz, quando a gente vai para outro lugar, é a sede chegando, você se comporta. Não é que seja uma pressão, né? É para a gente tomar consciência, uma postura realmente. Porque o que a gente faz, os outros também vão fazer, eles estão vendo, esperando o nosso exemplo. E isso é bom, isso é bom. Pode parecer assim, se sentir um pouco pressionada, mas isso é bom. Isso é bom e agrada a Deus, agrada a Deus. Porque quando a gente tem a responsabilidade, a gente sabe que a gente está sendo exemplo para outra pessoa, até a gente se puxa para ser tipo mais fiel a Deus, para a gente buscar mais a Deus. Sim, exatamente. Eu acredito que é bênção. Tanto eu quanto vocês, todas nós aqui somos muito ativas, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade, da irmã Lucimar, de nesse período curto de vida que temos, de servir a Deus com essa intensidade, para chegar diante de Deus e levar alguma coisinha, né? Para mostrar para o Senhor. Aleluia. E ser agradável a Deus. Glória a Deus. Irmã Valquíria, agora entrando no contexto da sua caminhada com Jesus, a irmã pode contar se a irmã já conhecia Jesus desde pequena? Sim, como eu falei no início, eu nasci num lar cristão, tive essa sorte, graças aos meus avós que se converteram, né, que foram os primeiros que se converteram já idosos, assim, passando da meia idade. Jesus alcançou minha família, que até então servia a deuses estranhos, servia ao diabo, né, em religiões amitistas, e graças a Deus eu já nasci num contexto cristão. Numa igreja, hoje eu tenho o parâmetro do ministério, né, há 16 anos aqui, a gente já consegue ter a percepção, né, numa igreja que não buscava Deus com profundidade, como hoje nós buscamos e entendemos que deve ser. Não atentando para a questão de santidade, não atentando para a questão de mortificar a velha natureza, essas coisas que para nós hoje é tão comum, né? Porém, essa igreja serviu para mim como um aio que me trouxe até aqui. Então, eu não desprezo esse humilde começo que eu tive. Eu tive essa sorte, eu tive essa bênção na minha vida de ter nascido lá cristão e de ter crescido num ambiente assim diferenciado, no ambiente de escola bíblica, no ambiente onde nós íamos à igreja com regularidade. Então, isso permitiu que fosse plantado em mim essa boa semente, né, que tem dado frutos há tanto tempo. Alguma pessoa em especial lhe ajudou na sua caminhada cristã, assim, que esteve sendo seu ombro? Ai, não tem como dizer que não é a irmã Gladys. Irmã Gladys, assim, porque eu sempre tive muito apego às escrituras e a aprender as escrituras. Mesmo congregando numa igreja de bairro, na escola bíblica, eu vinha para a sede aprender com ela. E quando eu vim para o ministério, a gente estava saindo ali da Voluntários lá do centro. E as aulas eram no mezanino, as aulas eram nos cantinhos, assim, né, irmã Lucimara? Lembra, né? Tudo puleiradinho, assim, mas as aulas eram maravilhosas. Então, a minha mentora espiritual, assim, de início e até hoje, é a irmã Gladys, né? Graças a Deus. E pela questão da ministração da escola.
Porque através dela, através das ministrações, eu tive um fundamento, uma vara de medir que hoje ninguém me tira. O que eu entendi de Deus, o que eu aprendi de Deus através da escola bíblica, claro, os cultos de doutrina, aquela coisa, mas a escola, ela te fundamenta, né? A escola é o que te dá alicerce. Então, o que eu conheço de Deus, o que eu entendo de Deus, que ninguém me tira, eu aprendi e adquiri nas escolas bíblicas. Então, a irmã já morava aqui em Porto Alegre. Sim, sempre morei em Porto Alegre, na mesma casa praticamente. E qual era a área que a irmã congregava? Eu congregava ali na Sebastião Leão, com o pastor Oswaldo Queiroz, que é aqui do centro, né? Junto com a sede. Uhum. Você se lembra do pastor Oswaldo, que trabalhava na Heróis da Fé? Não, né, Nasa? Tu era pequena. Mas os irmãos lembram do pastor Oswaldo. Se houver uma foto, eu acho que sim. Uhum. Então a irmã nasceu num lar cristão, Sim, né? graças a Deus. E irmã Valquíria, quando que a irmã sentiu assim que a irmã realmente teve um encontro com Deus? Isso. Na minha adolescência, eu lembro assim que já dei sinais que não queria mais, porque eu não tive um novo nascimento até então, apesar de ter nascido na igreja, não tive novo nascimento. Eu me lembro assim da minha avó, coitadinha, apelando para que eu fosse na igreja, me dando dinheiro para que eu fosse na igreja, fazendo o possível, né? E mesmo assim eu não me interessava mais. Então eu passei alguns anos da minha adolescência fora. Porém, com 18 anos, Deus começou a me chamar novamente, assim. E nessa igreja que eu congregava e nas outras que eu visitava, não havia, assim, manifestação de dons espirituais. E com 18 anos, eu lembro bem que foi um pregador na minha casa itinerante, não sei o nome dele, eu acho que eu nunca mais o verei, se ver não vou lembrar. E ele começou a pregar de um jeito espalhafatoso e jogava a Bíblia no chão e pá! E aquilo assim, eu ficava impactada olhando para aquilo, né? O que é isso? Acostumada com igrejas com uma liturgia muito fechada, assim, com uma coisa mais quadradinha, e daquilo ali me impactava, mas me chamava a atenção, né? E com 18 anos o Senhor já começou a me chamar novamente. Ali começou um processo e com 20 anos de fato foi quando eu ingressei no Ministério Restauração. 2006. Um ano antes de eu nascer. Foi o ano que eu nasci. Então, o que a senhora acha que a levou a deixar a igreja ou se apartar Eu acho que foi, Nazaré, a questão do ensino raso das escrituras, sabe? E também a falta de um exemplo de pessoas comprometidas realmente com o evangelho. Porque, digamos assim, que em minha família sempre foram cristãos, assim, de banco e de domingo, sabe? Domingo da igreja, domingo da igreja, domingo da igreja. Todo aquele ritual, sabe? Então, acredito que o evangelho enfim, o contato com a igreja, com Deus, com a palavra, é só no domingo. E a gente sabe que isso não é o suficiente, né? Tipo, domingo é o dia da igreja e vamos lá, tipo, crente praticante. Tem o católico não praticante e o católico praticante. Era o crente praticante, que ia no domingo no culto. E isso é insuficiente para que se haver uma mudança na natureza da gente. Porém, mesmo assim, era um ambiente no qual se valorizava a palavra. Eu lembro, gurias, de crescer. Eu tenho lembranças, assim, doces lembranças dos cultos domésticos que a minha família fazia, que recebia aquele monte de gente tocando instrumento e louvando a Deus, e tudo isso impregnou a minha alma, sabe? Então, eram, digamos assim, crentes fracos. E dele sementinha no meu coraçãozinho, né? Mas mesmo assim, com aquele conhecimento raso de Deus, aquela coisa pouca, né, aquelas migalhas, né, comparado com o que hoje a gente conhece, o Senhor plantou algo que frutificou. E é isso que a gente não pode ignorar, sabe? Por isso que eu nunca ignoro esse meu começo e toda a trajetória da minha família. Mesmo sendo superficial, o Senhor nessa superficialidade conseguiu me alcançar. Isso é um milagre tremendo. Porque hoje, se Cristo não tivesse me alcançado, o que eu seria? Eu seria uma feminista, eu seria comunista, né? Eu seria esquerdista, teria casado fora da direção de Deus, seria mãe solteira,
Entende? Os livramentos que Deus deu para minha vida são incontáveis. Quando eu penso nas coisas que Deus me poupou, meu Deus, todos os dias eu lembro disso, todos os dias eu agradeço a Deus, sabe? Então, o Senhor fez grandes milagres através daquela sementinha que foi pregada durante toda aquela minha infância, que me trouxe para a presença de Deus, agora com firmeza, com 20 anos de idade. Quando eu regressei sabendo que eu ia ser crente, que a minha vida teria que ser mudada, que eu teria que ter um compromisso real com Cristo. A partir de agora. E a gente vê o exemplo da vida da irmã, né? O que hoje, né, analisando a sua vida na igreja e, né, envolvida com a obra, com Deus, assim, a gente vê a fé e o firmamento da fé que a irmã tem, né? E a gente sabe que isso não veio de agora, né? Isso é desde pequena, Deus plantando seu coração. Claro, né? Isso. Por misericórdia de Deus, né, gurias? Por misericórdia de Deus. Irmã Valquíria, quando a irmã, aos 20 anos, foi para a igreja, como foi a sua decisão, assim, para o batismo? O que acontece, gurias? No ministério onde eu estava, se batizava, assim, ó, muito cedo. Eu me batizei com 7 anos de idade. Lembro perfeitamente do meu batismo. Confessei e tal, me batizei muito, muito, muito cedo. E foi isso, né? Até hoje eu fico me questionando se meu batismo cedo, as pessoas me questionam também, mas eu confessei a Jesus como meu Salvador com 7 anos, porque era permitido, né, na minha congregação. Aqui no ministério não, né, irmã Lucimara? Aqui o jovem tem que estar mais consciente, tem que passar por discipulado, porque escolher servir a Cristo não é uma questão de boca, né, de falar, porque a gente sabe que quando a gente toma uma posição, a gente não pode retroceder, porque além de desagradar o Espírito de Deus, o Senhor não se agrada naquele que retrocede. Nós sabemos que se a gente naufraga na fé, vem 7 piores. Então, a questão do batismo e de aceitar Deus é uma questão assim muito sensível e que deve ser tomada com muita responsabilidade. Então, a questão do meu batismo, eu não exalto isso, acredito que não seja o correto. O correto é tu tomares a decisão com consciência, com sabedoria e sabendo que não é bom olharmos para trás, porque o revés de Satanás é muito mais intenso e muito mais perigoso. Eu vejo hoje, eu não sei, né, porque a gente está falando isso, mas eu vejo hoje pessoas que, por emoção, aceitam a Jesus, se batizam e que quando caem, a vida da pessoa se transforma em algo assim inominável. Estou acompanhando o caso de uma jovem que aceitou a Jesus desses critérios que eu falei, desta forma que eu falei, e hoje a vida dela está completamente assim destruída, em questão de pouquíssimo tempo. Então a questão do batismo é muito sensível e deve ser tomada com consciência. É uma escolha muito séria, né? Porque as duas escolhas mais importantes que a gente tem na vida é aceitar Jesus, né, e se casar. E a parte de aceitar Jesus é um compromisso, é quase um casamento com Jesus. Tu tá se comprometendo, né? É uma aliança que tu faz. Tu tá se comprometendo pro resto da tua vida, né? Sim. A ser fiel a Cristo. Então, realmente é uma decisão que tu tem que tomar passar tempo refletindo. Exato, e principalmente no nosso contexto, né, irmãs? Nós temos um discipulado tão bem feito, tão bem explicado, acesso aos pastores, e é um passo que deve ser dado com muita responsabilidade. E quando é dado desta forma, a vida ela só vai bem, né? É uma vida cheia de alegria, cheia de gozo no espírito. E a confissão pública, ela te liberta, né? Ela é um marco nas nossas vidas. Aleluia. A irmã já teve experiências assim com Deus, como sonhos, missões? Já. Minha vinda para cá, minha vinda para a sede foi marcada por experiência com Deus falando comigo em sonho. Deus fala muito pouco comigo em sonho, assim, mas quando fala é muito pontual. E é cheio de detalhes, é bem claro. E eu mesma disse no sonho e tenho certeza que é aquilo. Não tenho dúvida, sabe? O
questão de familiares também, Deus falando conosco, porque no meu lar eu sou a única que sirvo ao Senhor. A Samira mora comigo, né? A irmã Samira mora comigo, também serve ao Senhor. Mas em relação eu e minha mãe, só eu estou firme na presença do Senhor. Então a gente tem que ter esse domínio no mundo espiritual, né? Para poder prosperar e para poder conviver com uma pessoa que ainda não toma posição. E, naturalmente, a gente busca estratégias de Deus, como agir, o que falar, Deus fala conosco. É a vida de comunhão com Deus, né? Então, a vida de comunhão com Deus, ela é marcada por visões, por manifestações do Espírito, para nos dar livramento, para nos abençoar, para nos avisar, para fazer coisas extraordinárias, né? A irmã tem alguma experiência especial, assim, que ele marcou, que a irmã gostaria de compartilhar? Tenho pelo ineditismo, tá? Essa aí eu posso compartilhar sem problema nenhum, porque eu acho que o meu batismo no Espírito Santo foi muito interessante, porque eu vinha buscando há anos o batismo, uns 2 anos. Aí eu numa igreja pentecostal sem falar línguas, é uma tristeza, né? Pensa na tristeza que é. E eu buscando batismo, eu trabalhava no consultório dentário, na época, eu buscando batismo, e teve um dia que, no culto de terça-feira, que o Senhor me batizou, o pastor Humberto orou por mim, lembro bem, com bastante força, que ele veio e botou a mão na minha cabeça, comecei a falar em línguas, mas uma sílaba só, e fiquei com aquela sílaba uns 3 dias. E na época eu ia para a faculdade falando aquela sílaba, sabe? Toda a viagem falando. Eu fiquei uns 3 dias falando aquela sílabazinha. Aí depois de uma semana veio a enxurrada, assim, de várias línguas estranhas. E foi uma glória. E também, quando tu é batizado, tu não quer parar de falar, assim, pelo menos foi assim comigo, né? E daí eu fiquei dias e dias falando aquelas línguas. Era uma glória de Deus, assim. E até hoje eu me lembro isso com bastante clareza. Glória a Deus. Eu lembro de quando eu fui batizada com o Espírito Santo, e é bem isso, a gente não quer mais parar, né? Teve uma irmã pediu pra eu parar de falar, né, de tudo que eu falava. Eu dizia pra ela, eu não consigo mais parar. Não, mas tu vai parar de falar. Daí, a partir dali, eu comecei a me controlar, né? Mas coisa bem boa, né? O ineditismo, né? Isso não só em relação ao batismo com o Espírito Santo, mas em todas as outras manifestações, ou quando Deus te usa em profecia, quando Deus te usa em revelação, quando Deus fala contigo e tu consegue discernir que é Deus, que não é tua emoção, sabe? Essas coisas que a intimidade com Deus vão gerando, isso é muito maravilhoso, né? Na caminhada com Deus, isso é muito maravilhoso. Pode falar. Já aconteceu algum milagre? Assim que a senhora, que milagre. Já recebi curas, assim, instantâneas na hora da Santa Ceia. Lembro bem, né, dessa cura na hora da ceia, na hora da comunhão. Eu acho que de milagres seriam isso. Milagres da minha saúde também já experimentei. Coisas que Deus faz, assim, né, por misericórdia. Uhum. E a gente gosta de ouvir as histórias. Antes se falava muito, e até que para nós jovens, nesse tempo, é meio louco de acreditar. Eu já ouvi pessoas dizendo que Jesus curava e saía o braço de novo. E a irmã lembra de um milagre assim, impactante para os Sim, eu lembro na época que tínhamos congressos aqui de avivamento, isso faz um tempinho já. Eu lembro de ver membro crescer na minha frente, assim. Lembro de ver membro crescer na minha frente. Lembro, foi muito legal. Glória a Deus. Uhum. Eu lembro que quando eu estava aqui também. Eu acho que era na época que tu estava aqui, Nasa, que tínhamos bastante eventos assim. Eu lembro que até tem nos vídeos no YouTube, no canal oficial, e de repente estava todo mundo orando e Jesus curava um surdo, e de repente um paralítico se levantava da cadeira de roda, e são coisas que hoje a gente já não se vê, mas já não é tanto como antes. Eu acho que a gente tem que continuar buscando, né? A gente está num mês propício para isso, né? Se conforma com a nossa enfermidade. Mas tu sabe que isso é um reflexo do esfriamento, assim, dos últimos dias também, né? Não que eu esteja dizendo que somos frios, não, muito pelo contrário. Mas só que a ação do diabo para tirar a fé,
para nos esfriar, para nos fazer retroceder, é tanta que a gente às vezes luta só para sobreviver, sabe? Luta só para se manter na presença de Deus. Né? E daí a gente faz aquela força só para estar na presença de Deus, mas a gente tem que romper isso, a gente tem que avançar e pedir para que esses sinais sejam o que ocorram nos momentos, nos dias de hoje, porque é o mesmo Deus, o que muda somos nós. O que mudou. Deus que abriu o mar para o povo de Israel, o mesmo Deus que fez uma estátua de uma serpente curar as pessoas, né? O mesmo Deus que a gente serve. Que fez parar o sol. É o mesmíssimo Deus. Então, o que mudou? Será que foi Deus ou fomos nós? Eu acredito que nós, como igreja, mudamos muito. Por isso, essa escassez de sinais, essa escassez de prodígios, né? Aproveitando que tu falasse. Mas eu acredito que esse é um mês extraordinário, um mês propício para que a gente busque isso de Deus. Quando, nas minhas orações neste mês, nessa campanha de sinais e prodígios, eu tenho dito, Senhor, os sinais seguirão aqueles que creem. Então, o Senhor me ensina a crer mais. Eu preciso crer mais nos milagres. Eu preciso crer mais que o Senhor faz essas coisas. Começando em mim, começando por mim. Eu quero crer, porque se eu crer, os sinais vão seguir. Eu não vou precisar fazer força para que os sinais me sigam. Para que os sinais ocorram, para que os sinais sejam evidentes. Então, significa que o problema está em nós. Não no Deus que opera os sinais. Então, esse mês é um mês para nós tomarmos consciência e buscarmos viver essa vida extraordinária, esses milagres, esses prodígios, essas maravilhas, né, que nós ouvimos, vimos e desejamos que ocorram novamente. Uma coisa que Deus tem me mostrado faz um tempo, eu acho que foi em março, que Deus falou comigo assim, e me mostrou que Deus queria usar os jovens para fazer milagres, para curar. Só que os jovens, nós, não tínhamos a fé, não conseguíamos acreditar, porque a gente se sentia assim tão miserável. Só que parecia que a gente não conhecia o Deus que a gente tinha. Não tinha a certeza de colocar a mão a timidez, né? Num enfermo para que ele seja curado. E isso impactou muito comigo, porque depois o pastor Licidônio também teve a mesma revelação. No momento eu achei que eu estava louca, sinceramente. Aí quando o pastor falou que teve uma visão parecida, concernente ao que eu tinha sentido, e aí eu disse para o pastor Licidônio, agora eu tenho certeza que estou louca. Eu estou orando para que essa campanha seja um divisor, sabe? Eu quero que os sinais sejam evidentes na minha vida, na vida dos irmãos. Quero ter este prazer na minha vida. E com certeza, se Deus colocou esse propósito no coração da nossa liderança, é porque o Espírito Santo também deseja isso. Deseja que nós vejamos os sinais e nos alegremos. Não que nós dependamos dos sinais para crer em Deus. Não, nós cremos Deus mesmo sem ver os sinais. Mas nós almejamos ver sinais tais quais o batismo do Espírito Santo, que foram 16 jovens na última vigília, e outros milagres de curas, porque o Senhor já operou cura em mim, já deve ter curado as irmãs de alguma enfermidade, a nossa Deus mente. Maravilhas, né? Exato, e Deus está disposto a fazer estas coisas. A Bíblia diz que tudo que pedirmos, Deus nos dará. Tudo que buscamos, clama a mim e responder-te. E até foi a palavra que eu tinha separado, né, para depois fazer leitura, se fosse necessário. Mas nós precisamos buscar a Deus, né? E esse é o tempo propício para buscar. Eu cheguei aqui hoje às 7h e fiquei observando, né, durante as programações, como é rico isso. Vem um irmão, sai um irmão, entra sempre falando sobre a palavra, sobre como Deus é maravilhoso e opera milagres e muda trajetórias e faz coisas extraordinárias. Pregando, sabe? Isso é um alimento, foi um alimento para mim, com certeza para os irmãos que passam conosco aí durante todo o dia também se alimentando. E nós temos que valorizar isso que temos. Temos que valorizar porque estamos sendo alimentados com grama fresquinha, com água fresquinha, com tudo que é de melhor da parte de Deus.
E porque Deus, ele é misericordioso e nos escolheu para esta obra, né? Quando éramos massa informe, o Senhor nos escolheu. Quando éramos massa informe, o Senhor trilhou um caminho, um plano para cada um de nós. E nós precisamos viver nesse plano que Deus traçou para cada um. Eu acho que é diferente quando a gente tem as nossas próprias experiências, sabe? A nossa fé, mesmo pequena, ela pode fazer muitas coisas. Eu vi, o meu irmão chegou com uns grãos de mostarda da escolinha. E eu fiquei lembrando, que pequena. Deve ser nossa fé para fazer grandes coisas. E a irmã levou, né, na escola bíblica infantil as sementes de mostarda, né? E eu fiquei olhando bem como a irmã Nazarena falou, é tão miudinha que eu olhei... Parece uma chia, né? É do tamanho de uma chia. Não acreditei, mal dava pra enxergar, assim, sabe? E eu achei que era pequena, mas não sabia que era tão pequena. Eu imaginei, tipo, um arroz, sabe? É uma coisa assim, mas é muito mais pequena. E grandioso a vez, né? Porque... de fé, Deus tem a misericórdia de fazer mover uma montanha. Sabe? Quando a gente está nos caminhos de Deus, Deus vai falando, vai prometendo para nós algumas coisas. Deus tem prometido alguma coisa que Deus tem já prometido cumpriu. muitas coisas. que Deus já cumpriu agora, sim, nesse tempo. Sim, Deus já prometeu muitas coisas, assim, de questão de âmbito material, Deus falando que ia nos abençoar em tal coisa, e nos abençoa, coisas assim do cotidiano, coisas em relação ao nosso coração, à nossa vida, assim, Deus tem cumprido suas promessas. E nós sabemos que o melhor de Deus sempre está por vir, né? Mas, sabendo que o Senhor é o cumpridor de promessas, é fiel, nós podemos descansar, né, gurias? Porque se Deus falou, ele vai cumprir. A não ser que nós nos desviemos do plano que ele traçou para nós e venhamos a pegar um plano alternativo. Ele te promete algo. Se tu te manteres fiel naquilo, o Senhor certamente irá cumprir no seu tempo, porque ele faz formosas as coisas no seu tempo. Mas se nós nos desviarmos, aquele plano, aquela promessa, ela não se cumpre. E nós vamos experimentar outras coisas mediante aquele plano, aquele caminho alternativo. Então, isso é muito importante nós termos discernimento. Deus me prometeu uma coisa, até hoje não cumpriu, mas tu permaneceu no mesmo propósito, permaneceu naquele plano ideal. Ficou na vontade ideal de Deus? Ficou no plano ideal de Deus? Não? Então a gente já tem a resposta. Não é culpa de Deus, porque não se cumpriu. É porque nós, infelizmente, não tivemos a fidelidade de permanecer aonde Deus queria que estivéssemos, né? Então, assim, gurias, eu tenho coisas que Deus prometeu para mim, que eu sei que eu já não vou alcançar. Por quê? Porque eu me desviei. Entende? Me desviei daquele plano número 1. Eu preferi outro. Então, provavelmente, aquilo que Deus prometeu, eu acredito que já não seja mais para mim, pela minha rebeldia. E tem outros que realmente, e à medida que tu volta, Deus por misericórdia pode ou não concretizar aquele plano, né? E isso o crente tem que entender e tem que ter maturidade. E não achar que é culpa de Deus, mas é culpa da tua rebeldia. São frutos, né, de desobediência, de um momento que tu fraquejou. Então, isso é muito importante saber, que Deus cumpre as promessas mediante a tua fidelidade com aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Irmã Valquíria, estamos impressionados com as suas respostas. E o tempo também está passando. A gente está conversando, mas já vai terminar. Eu não acredito. O tempo que passa rápido. Eu não acredito. E impressionados com o grande Deus que nós temos. Mas, irmã Valquíria, eu vou fazer essa pergunta porque essa pergunta me concerne. Que tipo de música a irmã gostava de ouvir antes ou agora que a irmã gosta muito, assim, aquele tipo de música? Ai, gurias, eu tenho 36 anos, eu nasci na década de 80. Então, os meus louvores, tu diz louvores, né? Os meus louvores são desse período, 80, 90. São louvores, assim, com bastante harmonia, muito bem feitos. São assim, extremamente bíblicos.
Entende? Tudo que é extremamente bíblico, que tem um instrumental não muito exagerado. Esse é o meu tipo de louvor. E é o louvor que eu busco louvar, na verdade. Eu busco louvar sempre a Deus, adorar o Senhor com louvores que expressam o que eu realmente sinto, que não só que me agradem, mas que eu acho que agrada a Deus, de fato, né? Isso para mim é muito importante e é uma área muito sensível, assim, da minha vida. Porque eu realmente tenho muita preocupação, assim, em louvar a Deus, principalmente na congregação dos santos, que estão ali ouvindo o que eu estou cantando naquele momento, naqueles 5 minutos. Eu preciso saber que eu tenho que aproveitar aquela oportunidade para plantar algo de Deus ali. Não para despertar emoção, para choro e para pulo. Quer pular, quer chorar? Amém, mas eu quero que tu entendas o que eu estou cantando. É preciso entender a mensagem. Isso para mim é muito importante, porque é o momento que tu tá pregando também, né? Ou preparando o caminho para o pregador. Então, é um momento precioso e sublime, assim, para mim, é o momento do louvor. Tanto eu louvando, quanto o outro irmão tendo a oportunidade, para mim é muito importante. Então, irmã Valquíria, a gente tá... Eu não entendi esse relógio, eu recém sentei aqui. Faltam 7 minutos pra acabar. Eu recém sentei, não é justo. Não, parte 2 não. Não parte. Mas eu recém sentei aqui, meu Deus do céu. Pode, então, entoar um hino para nós. Posso. Eu ia entoar um louvor em inglês, na verdade um medley que eu separei para início. Segunda pergunta, a irmã fala 2 idiomas? Não, eu sou intermediária do inglês, estou aprendendo. Só que assim, o inglês tem aquelas 4 habilidades, né? Que é tu falar, escrever, ler e entender. Então, dessas 4 habilidades, eu sou melhor numas e outras nem tanto. Porém, eu gosto muito de cantar em inglês, gosto muito de cantar em inglês mesmo. Mas não cantarei em inglês hoje, porque eu acredito que o outro louvor vai falar com os irmãos. Amém. De uma forma mais direta. Pode. Tainê, coloca para nós o segundo louvor. Tem o medley e tem o outro. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado a procurar do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ecoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus,
E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, eu me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Onde quer que tu quiseres me usar, nos colocamos submissas a ti, Senhor, para o teu querer em nós realizar, para o teu querer em nós realizar. Sem palavras. Glória a Deus, sentimos a presença Aleluia. de Deus Obrigada, aqui Jesus. neste lugar. Irmã Lucimar aqui em lágrimas. E nós sentimos quando o louvor é diferenciado nas suas palavras e ele não, quem sabe ele não tem muita coisa técnica, sabe? Mas ele é muito simples, mas fala muito. Eu sou fã da simplicidade, sabe? Eu acho que menos, muitas vezes, é mais. Então, o louvor, ele tem que ser... Primeira coisa, o louvor é o fruto dos lábios daqueles que confessam a Jesus como Salvador. Mas o louvor cantado, ele tem que ter mensagem, ele tem que falar com a pessoa. Tem que nos alegrar, tem que nos fazer refletir, tem que fazer nós entendermos e nós conhecermos mais a Deus, né? Bom, chegamos já acabou, meu Deus. O final, temos meio minuto. Se a senhora quiser falar um conselho para nós, o conselho é que sirvamos a Deus com alegria, né? Eu já não sou jovem mais há alguns anos, mas graças a Deus, Deus me deu vitória até o dia de hoje. Ebenezer, né? Ebenezer. Até o dia de hoje, o Senhor tem me dado vitória. E passar pelas fases mais difíceis com Jesus foi muito diferente. Foi muito maravilhoso. E estar com Jesus hoje, na iminência de tantos cumprimentos de promessas, de coisas boas que estão por vir, é maravilhoso. E olha, com Jesus a vida é diferente. Com Jesus a vida é muito melhor. Servindo a Jesus de verdade, em espírito e em verdade. Obedecendo a palavra, nos alimentando a palavra, nos guiando e tendo exemplo os nossos líderes. Nossa, a nossa vida só vai decolar. Na presença do Senhor, materialmente, circularmente, em todos os lugares que o Senhor nos colocar. Amém, glória a Deus. Então, paz, Senhor, oração em união. A gente está muito agradecida com você de estarem nesse programa. Sim, esperamos que tenha compartilhado. Se não compartilhou, ainda dá tempo. Pode ver. Por mais que não tenha ao vivo, é muito bom. Em nome de Jesus, amém. Amém. Faça oração.